Almahara, tudo bom, Almahara? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu estou com urticária crônica e com angedema, com episódios frequentes. Fui para algumas vezes na emergência, inclusive medicada com adrenalina. Não posso ficar tomando corticoide, como estou tomando, porque sou hipertensa, não sei o que fazer. Então, Almahara, o que acontece? Realmente, o corticoide ele pode aumentar a pressão arterial. A gente sabe que o corticoide é um anti-inflamatório universal. O corticoide, de certa forma, desinflama tudo, né? Desde doenças alérgicas, doenças osteoarticulares, né? Como qualquer tipo de problema na articulação, nos ossos e tudo mais. Mas, em contrapartida, é um remédio cheio de efeitos colaterais, né? Ou seja, por isso que o corticoide tem que ser utilizado como critério, com um critério muito grande, indicado e prescrito pelo seu médico e acompanhado pelo seu médico. Então, por exemplo, o corticoide ele pode causar vários tipos de problemas, como aumento da obesidade, retenção de líquidos, pode causar estrias, pode causar aumento do colesterol, pode causar aumento da glicemia, da glicose, do açúcar no sangue. Ou seja, o corticoide pode causar casos de euforia, pode levar à supressão da produção de hormônios pela suprarrenal, o próprio cortisol da suprarrenal ele pode ser suprimido pelo consumo do corticoide oral, né, exógeno corticoide oral, e consequentemente isso acaba fazendo mal, né, com o passar do tempo. Então, Almahara, realmente o corticoide tem que ser utilizado com muita atenção. Agora, você está desenvolvendo uma urticária com angedema e essa urticária com angedema precisa de um diagnóstico, porque o que você tem não é a doença em si, e sim o sinal e o sintoma de alguma doença interna que está causando esse problema. Tá? Então, entenda que a urticária e o angedema, para quem não sabe, é um inchaço provocado pelo extravasamento de líquido dos vasos, né? Anjo é vaso e edema é inchaço. Então, esses dois sinais e os sintomas que porventura vêm com esses sinais, com essa manifestação, por assim dizer, que é o termo mais correto, não é a doença em si. Então, por exemplo, a gente quando faz uma investigação de angedema, a gente pensa em dois tipos. Angedema com urticária e angedema sem urticária. O angedema com urticária é justamente pode estar relacionado com vários tipos de etiologias, vários tipos de problemas. Então, por exemplo, um problema que pode levar angedema com urticária, com manifestação na pele, com lesões avermelhadas em alto relevo, quentes que coçam, urticária é isso, justamente pode estar relacionado com um processo infeccioso, pode estar relacionado com uma hipersensibilidade alérgica, né? Pode estar relacionado com uma hipersensibilidade a algum medicamento, pode estar relacionado com alguma doença, por assim dizer, de intoxicação alimentar. Às vezes você come um alimento e que de certa forma causa isso, pode estar relacionado também com doenças reumáticas, né? Associadas e tudo mais. Quando você pensa um angedema sem urticária, ou seja, um inchaço sem urticária, aí a gente já não pensaria mais em doenças alérgicas, né? Não é que eu posso descartar totalmente que um angedema isolado não seja uma doença alérgica, porque às vezes a medicina nos passa rasteira. Mas a grande maioria das vezes, um angedema, um inchaço, seja no lábio, seja na região da bolsa escrotal nos homens, na vulva nas mulheres, seja em qualquer outro, nos olhos, né, por assim dizer, seja em qualquer outro lugar, um angedema sem urticária não necessariamente indica que não seja alérgico, né? Mas a gente pode pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, podemos pensar em algumas doenças que consomem o sistema complemento, que a gente sabe que o problema do angedema é justamente a deficiência de um elemento chamado inibidor de C1 esterase, que faz parte do sistema do sangue hematológico chamado complemento. Então, quando a gente tem uma baixa desse inibidor de C1 esterase, a gente pode então desenvolver esse extravasamento de líquido dos vasos com um inchaço pelo corpo. E esse problema pode ser de três tipos. Idiopático, ele pode ser um problema hereditário, um angedema hereditário, que pode ser funcional ou quantitativo, e pode ser um angedema adquirido por algum problema, por exemplo, doenças linfoproliferativas, doenças do sangue podem levar a isso, doenças reumáticas, alguns cânceres podem levar a isso. Mas no seu caso, Almahara, o teu problema não parece ser isso. É lógico que em nenhum momento eu quero substituir a consulta de um médico. Você precisa conversar com o seu médico assistente, porque ele é o único que vai conseguir moderar essas informações e vai dizer aquilo que seria pertinente para você. Mas tudo indica que não seja
um problema ligado à deficiência do inibidor de semilutease, e sim uma ação direta dos anticorpos ou de substâncias químicas ou de qualquer outro tipo de mecanismo que leve ao rompimento da célula que causa o processo alérgico, chamado mastócito. Há outras células também, mas o principal é o mastócito, que leva então à liberação da histamina, e a histamina, por sua vez, ela faz vasodilatação. Então a gente precisa fazer o diagnóstico, né? Como eu havia falado no início do vídeo, um processo alérgico pode levar a angioedema com urticária, uma alergia alimentar, uma alergia a aeroalérgenos também pode levar, às vezes até um processo reumático, por assim dizer. Por exemplo, às vezes a gente tem a chamada tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto é uma inflamação da tireoide. A inflamação de tireoide provocada pela produção de anticorpos da classe IgG, que podem ser de 3 tipos, né? A reação do tipo 2A, B ou C, né? Tipo 2, exatamente, tipo 2A, B ou C. Ou seja, você produz anticorpos contra a tireoide e, consequentemente, esses anticorpos podem aumentar a funcionalidade da tireoide, podem destruir a tireoide, podem bloquear a ação da tireoide. Então, é a reação do tipo A, B e C do tipo 2, que é mediada por anticorpo da classe IgG. E isso costuma dar, por assim dizer, edema. Então, muitas das vezes, o paciente que aparece aqui no Projeto Brasil Sem Alergia com urticária e angioedema, a gente pensa como uma das possibilidades justamente a produção de autoanticorpos contra a tireoide, que porventura poderiam estar causando esse problema. O próprio processo alérgico, né, como eu havia falado, o que mais poderia levar a isso? Doenças reumatológicas, né? Muitas das vezes a gente faz diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e o paciente então tem urticária e angioedema também associado. Processos infecciosos, né? Quanta gente com verminose tem urticária e angioedema, né? Com parasitas. Processos que eu falei de verminose, infecção urinária, muito comum. O paciente às vezes está com uma infecção urinária e desenvolve urticária e angioedema. Mulheres podem ter a doença inflamatória pélvica, que também leva a um processo inflamatório, pode levar a urticária e angioedema. Um outro problema também que leva a isso é justamente, que pouca gente sabe, é a infecção pelo H. pylori. O H. pylori é uma bactéria que nós temos no estômago, que causa um processo inflamatório crônico. Então, a infecção por H. pylori pode levar também a urticária e angioedema. É uma das possibilidades. E algo que quase ninguém fala e que a gente tem feito muito diagnóstico em parceria com os dentistas é justamente as doenças bucais, a doença periodôntica, a doença endodôntica. Às vezes você tem um paciente com uma periodontite, uma inflamação das gengivas e todas aquelas estruturas que envolvem ou que estão associadas aos dentes, e esse processo inflamatório pode também levar a urticária e angioedema. E às vezes o paciente tem um canal para fazer, um canal mal feito, ou tem uma cárie que pega o interior do dente, né, levando então a um problema de canal, que também pode levar a urticária e angioedema. Então, Almahara, o que acontece? A gente precisa fazer esses inúmeros diagnósticos diferenciais e você iniciar logo um tratamento que não haja necessidade, então, de tomar nem adrenalina, tá? E nem fazer uso do corticoide. Agora, lembrando que a adrenalina salva vidas, tá? E uma dica que eu dou para você, até para que você converse com o seu médico, é que ele prescreva para você, avalie a possibilidade da prescrição, não estou dizendo para ele prescrever, mas avalie a possibilidade da prescrição de um auto-aplicador de adrenalina chamado EpiPen. E, na verdade, porque esse angioedema ele pode fechar a glote e ele pode também, junto com a urticária, eles podem evoluir para anafilaxia. Então, o que pode salvar a vida sua, com não fechamento da glote, não levando você, então, à insuficiência respiratória, e também não levando a quadro de anafilaxia, de choque anafilático, é um quadro grave, a pessoa pode morrer por causa disso, é justamente fazer a aplicação desse auto-injetor de adrenalina chamado EpiPen, que salva vidas, que você se auto-injeta. Infelizmente não é disponível ainda no mercado brasileiro, mas quase todos os países do mundo já aceitam e a gente não entende ainda porque cargas d'água o Brasil não aceita a comercialização desse tipo de produto aqui no Brasil, entendeu? O que o pessoal faz? Importa de Portugal através de importadoras. Então é algo bem interessante enquanto você está no processo de investigação e tratamento dessa situação sua para salvar a sua vida, tá bom, Almahara? Eu espero ter te ajudado. Espero não ter sido muito técnico, mas às vezes, como a gente está falando aqui num ambiente muito específico, um ambiente também de melhora do conhecimento geral, você juntar termos técnicos com termos leigos ajuda bastante, tá bom?
Abraço, Almahara. Muito obrigado.